Graça e paz, povo de Deus. Eu sou seu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu já estou aí há 3 anos. Iniciei dia 1º de janeiro de 2021. Estamos finalizando. Estamos já na reta final de 2023. Então, completa 3 anos que eu estou aí. E eu quero agradecer você que tem me acompanhado, você que tem inscrito no meu canal, meu irmão Macir, meu xará, apareceu mais outro xará agora. Eu fico feliz porque tem o Nilson aqui de São Paulo e tem mais 2, um lá no Ceará. Então eu tenho um outro que surgiu e eu não sei bem o local onde ele está, mas enfim, eu fico muito feliz por vocês que têm inscrito no meu canal, você que tem me acompanhado, tem me assistido. Eu tenho minhas falhas, minhas faltas, mas estou aí, seguindo, caminhando, junto com vocês, trazendo esclarecimento. Talvez você pode dizer assim, mas por que o irmão Nilson fala talvez tanto contra pastor? Meu irmão, minha irmã, para começar, eu sou muito realista, como eu disse, eu sou realista. Não existe pastor. Dentro desse livro aqui não existe pastor. Aonde existiu pastor? Pastor existiu lá no tempo ainda de Jacó. Quando Jacó chegou no Egito com a sua família, Faraó perguntou assim, o que os seus filhos fazem? Qual a profissão dos seus filhos? Falou, meus filhos são pastores. A profissão de Israel e daquelas nações vizinhas, mas principalmente Israel era pastor. Era pastorear, um serviço fácil. Ficava só olhando as ovelhas debaixo de uma árvore, ali na sombra. Chegava a hora de dar água, levava, acompanhava para, da vez, algum lobo, algum urso, alguma fera podia tentar atacar. É um serviço fácil. Eu não tinha aquele serviço duro, ficar cortando madeira, quebrando pedra, não, é um serviço fácil. É o que Israel gostava, era dizer, pastorear. Essa era a profissão que existia. Então, hoje, as pessoas trazem esse negócio de pastor, porque Deus comparou o povo dele como o povo mais manso da face da terra, e quem cuida de ovelha é pastor. Então foi uma simbologia que Jesus disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora, esses camaradas que se colocam como pastor não te dá nem a saudação. Eles desviam de você, faz de conta que não te vê. Eles passam por um corredor e entra dentro do seu gabinete pastoral e lá ele fica. De lá ele espera esvaziar, se ele puder sair, já pegar um carro dele e ir embora, ele vai, que ele não quer. Ele não gosta de vocês. Vocês pensam que esses homens, eu estou orando, intercedendo, você não está intercedendo coisa nenhuma. Ele não está intercedendo por vocês. Eles não gostam de vocês. É apenas uma enganação. Então, meu irmão, o tema dessa mensagem é o seguinte: de onde veio o diabo? As religiões, que são as mais mentirosas que existem, dizem que o diabo veio do céu. Mas o diabo veio do céu? Eles dizem que sim, que o diabo veio do céu. Eu não sei onde é que eles criaram isso. Sabe quando uma história, eles criam uma história, a Branca de Neve e os seus 7 anãos. Isso aconteceu? Existiu essa Branca de Neve e esses 7 anãos? Então são historinhas do lobo mau, que engoliu, comeu a vovozinha, e quando a netinha chegou, o lobo fingiu, disfarçou. Vocês conhecem aquelas histórias infantil que existia e tal. Aqueles cânticos, batatinha quando nasce esparrama não, solta a rama pelo chão.
Menininha quando dorme põe a mão no coração, aquelas coisas lá atrás. Mas hoje as crianças estão envolvidas com o quê? Só no celular. É a preocupação das crianças. Bem, então a religião criou um tal de diabo. E da onde veio esse diabo? Veio da terra? Subiu, a terra abriu, ele saiu? Não, ele disse que veio do céu. Agora você vê a mentalidade. Irmão, começa a raciocinar comigo. Coloca a sua mente com a minha. Como esse tal de diabo, que eles dizem que não existe, veio do céu. Para começar, no céu não era da carne. Carne não existe no céu. Sangue não existe, osso, pele, nada. Lá é espírito. Os anjos são seres espirituais. Todos os moradores do céu são seres celestiais. E os moradores da terra, Deus criou a terra para o homem habitar. Então não existe esse negócio, e há uma afirmação dentro deste livro. Eu quero que você prove, que se você me provar, eu fecho o meu canal, tiro todos os meus canais. Paro. Se você me provar, dentro desse livro, que o diabo era um regente de coral, era o anjo mais bonito que havia no céu. E esse anjo que dirigia coral, os cânticos, e ele era uma pessoa, ele era um ser muito importante no céu. De repente, ele se viu muito importante, ele quis ser igual a Deus ou mais do que Deus. Aí o que ele fez? Ele começou a induzir os anjos. E foi. E tal. E Deus estava fazendo o quê? A Bíblia diz que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Se Deus disse para Jeremias, capítulo 1 e 5, antes que tu existisse, Jeremias, eu te vi. Eu vi você antes de você existir. Antes de você nascer, eu te santifiquei e te pus por profeta. Capítulo 1 e 5 de Jeremias. O que Deus disse? O que diz o Salmo 139? Salmo 139, versículo 14, 15, 16 ali. O que disse Davi? Antes que eu fosse formado, no ventre da minha mãe, tu já me viu. Então, como se Deus tem todo este poder, e Deus não estava vendo, então, esse anjo, esse tal de Lúcifer, induzindo os anjos. Será que Deus estava dormindo? Será que ele estava cochilando numa cadeira, aquelas cadeiras preguiçosas? Será que ele estava passeando, andando para algum lugar distante? Será que ele desceu aqui na terra e deixou o céu lá? O que será que aconteceu? Que diz que a terceira parte dos anjos ele conseguiu enganar. E quando Deus se despertou, ele abriu a janela, a porta do céu e jogou ele com todos os seus aqui para a terra. Agora, meu irmão, isso não tem base. Essa conta não fecha. Não adianta. Até hoje, talvez você pensou assim. A palavra Lúcifer significa esplendor de luz. É um esplendor, luz luminosa. E quem é essa luz? É Jesus. Estrela da manhã. A resplandecente estrela da manhã é Jesus. E eles criaram esse ser. Agora vamos para a Bíblia. A Bíblia nos diz que no capítulo 5 de Gálatas e do versículo 17 de Gálatas em diante, nós encontramos o fruto da carne. Qual é o fruto da carne? Inveja, malícia,
ciúme, poder, grandeza, poder, né? Ódio, revolta, tudo que não presta procede da carne. O que surgiu na vida de Caim foi uma inveja. Por quê? Porque Caim era carne. Então essas coisas de ciúme, malícia, cobiça, desejo, interesse, é tudo fruto da carne. Agora eu pergunto, no céu não existe carne. Como é que esse ser, que eles dizem que era o diabo, tinha essas coisas? Esse espírito não tem isso. Aí você vê o fruto do espírito, no mesmo capítulo 5, lá pelo versículo 22 em diante, você vê qual é o fruto do espírito: mansidão, temperança, amor, paz, graça. É o fruto do amor. Só o que é bom é o que existe no céu. No céu não existe rebeldia. Como ele podia se rebeliar contra Deus se lá não existe carne? A rebelião, ela procede. Guerra, peleja, teimosia, ciúme, contenda, ódio, tudo isso procede da carne. E como ia proceder lá no céu, se lá no céu não existem essas coisas? Lá não habita essas coisas. Lá no céu não tem nada dessas coisas que existem aqui na terra. Então medita comigo, meu irmão, essa mentira, essa conta ela não fecha. E ele induziu a terceira parte dos anjos e todos foram jogados para a terra. Aí diz que ele falou, não pude manifestar a minha glória aqui no céu, vou manifestá-la na terra. Aí ele foi lá em Adão, e já é outra mentira também, que induziu Adão, aquilo ali era do próprio Adão. Isso procedeu do próprio Adão. Aquilo é uma metáfora. Quando fala que entrou na cobra, a cobra não fala. Da garganta, da boca de uma cobra não sai som nenhum. Isso é uma metáfora, o que está dizendo ali. Foi Moisés que escreveu, porque o poder do Egito, naquele tempo, o símbolo muito importante no Egito era a serpente. Então, por isso Moisés colocou esse símbolo nos seus escritos, que ele aprendeu a escrito em Egito. Hebreu não existia depois, mais tarde, que ele foi conhecendo e foi escrevendo em outras línguas, mas ele aprendeu durante toda a sua vida, os 40 anos que ele viveu dentro do Egito, foi aprendendo as letras do Egito. Então ele colocou isso apenas é uma metáfora. Adão, dentro dele mesmo, quando Deus disse, em toda árvore comerei, desta não, é como você falar para uma criança, vocês podem brincar à vontade, mas não abra essa porta. Brinca à vontade, mas não abra essa gaveta, hein? Por favor, não mexa nessa gaveta. É como se estivesse mandando mexer. Então, assim como Deus falou para Adão, não falou para Eva, falou para Adão. De todo fruto comerei, mas desse não. O que fez Adão? Aquilo dentro dele. Por quê? Porque a carne é o que reina. O que disse Jesus? Que o espírito está pronto, 26 e 41 de Mateus, mas a carne ela é fraca. Adão raciocinou e ele foi e disse assim, eu vou falar com Eva. Eu vou jogar a culpa. Vou falar para Eva, ela vai acreditar e ela vai fazer isso daí. Eu, como se diz, Deus falou para não fazer, mas eu vou falar com ela. Aí ele foi e falou com ela. Não, mas o Senhor falou que não, de todo fruto. Não, mas ele falou isso daí, porque no dia que tocar esse fruto, nós vamos ter o mesmo poder, a mesma sabedoria dele. E depois foi o que aconteceu. Eva entrou também, que era carne sobre carne. Ela foi, apanhou, mordeu, viu que era agradável e levou para ele. Ele devia falar, não, de jeito nenhum. Por que ele comeu? Porque ele estava ligado. Era ele. Então as pessoas têm que entender. Então é outra mentira que existe dentro das religiões.
cobra. O diabo entrar dentro de cobra. Se ele tivesse entrado dentro de cobra naquele tempo, hoje ele continuava entrando. Se existisse o diabo, você nunca viu falar dentro da Bíblia que o diabo entrou dentro de um animal, entrou dentro de um cachorro, de um cavalo, de um animal qualquer para poder devorar, entrou dentro de uma cobra. Isso é uma metáfora. Isso é uma linguagem de figura. Mas voltando para os anjos, que esses anjos desceu aqui na terra e transformou em espírito e está aí perturbando um, perturbando o outro, é tudo uma mentira, meu irmão. Tudo isso é mentira. Tudo procede de Deus. Não existe. Esse diabo é a própria carne do homem. A carne do homem é o próprio diabo. A carne do homem, você vê o que eles são capazes de fazer. Você vê lá no passado, quando o povo de Israel, Deus ficava revoltado com o povo de Israel, porque eles pegavam seus próprios filhos e levavam para oferecer sacrifício ao Deus Moloque. Agora, em que ponto chega? E também, nós olhamos lá no capítulo 6 de segundo Reis, que as mães pegavam os filhos, matavam, cozinhavam e comiam. Então, você vê a que ponto que chega o ser humano. A que ponto que chega. Então, o ser humano é capaz de tudo que você possa imaginar. Tudo, 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 tudo. O ser humano é capaz. Então, não se ficam, muitas vezes, encabulados. Ah, mas foi isso mesmo. Ah, o diabo veio do céu. Ele era regente. Regente é coisa nenhuma. Quem diz que no céu tem coral? Quem diz que no céu tem cantor? Então, meu irmão, pare com essas coisas, que a Bíblia é bem clara. Então, por isso que eu disse, de onde ele veio? De onde surgiu? É do próprio homem. O que Jesus disse? Eu não tive 12 apóstolos, um deles era um diabo. Por quê? Porque o procedimento de Judas era um procedimento completamente errado. Ele participou da ceia, ele andava com Jesus, ele saiu lá no capítulo 10, versículo 5, para curar aquele povo, orar por aquele povo. Jesus mandou eles ir pregar o evangelho, eles saíram pregar, fazendo tudo. Sentou na mesa, comeu, bebeu, andava com o mestre, tal. Mas, na verdade, era um diabo. Porque o próprio Jesus testificou isso no capítulo 17 de João, na oração sacerdotal. Ele diz, Pai, todos estão comigo, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque isso já estava escrito, que ele veio para essa finalidade. Então, meu irmão, minha irmã, não crê nesse tal de diabo que veio do céu, porque se você olhar para 14 de Isaías, e versículo 12, se você olhar para Ezequiel, capítulo 27, 28, aí rei de Tiro, está falando com um rei daqui da terra, é rei, entenda. Por isso que eu falo para você, peço que esse povo lê a Bíblia de cabeça para baixo. Isaías 14, você vê ali, fala, subirei ao céu. Mas espera um pouquinho. Mas ele não estava no céu, por que agora está dizendo subirei? Será que a ficha não cai? Subirei ao céu e construirei o meu trono acima do trono de Deus. Era para eles ver e falar assim, tem coisa errada nesse meio. Examinar melhor a Bíblia. Mas se você quer da graça, a sua mente já está liberta. Sua mente está limpa, você já está liberto pela palavra do Altíssimo. Que Deus te conceda esta graça. Que o Espírito continua derramando a graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos.